Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro, estamos na 27ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Essa temática que acabamos de ouvir é muito própria do Evangelho de Lucas. A temática da dinâmica da oração. Nós vamos ver que em diversas passagens, Lucas dá enfoques à temática da oração. Até mesmo porque, ao apresentar Jesus, Lucas ele coloca como uma das características principais do Filho de Deus a oração. Tanto que, se você perceber ao folhear o Evangelho de Lucas, em muitos momentos, Lucas coloca Jesus, principalmente nos momentos talvez singulares no momento missionário, do ministério público de Jesus, a oração como um pressuposto, como algo que sempre antecede. E aqui, e também Lucas, ele coloca algumas parábolas que têm a ver com a oração, então é muito interessante, como que Lucas ele dá uma ênfase a essa prática cristã por excelência, e que sempre na história da igreja, na história do cristianismo, ela sempre foi colocada num lugar, num patamar de importância. Haja vista que o catecismo da Igreja Católica, ele é colocado, a última parte, a 4ª parte do catecismo é toda voltada para a oração. E nós temos aqui hoje essas 2 dinâmicas, que Jesus é a oração de petição, é um dos modos de oração. Você tem diversos modos e aqui é apresentada essa oração de petição, essa oração de clamor, também poderia ser de súplica, E por isso que Jesus conta essa parábola do amigo que busca outro para pedir, para apresentar a sua demanda, a sua necessidade. E nessa petição, nessa súplica, há uma realidade que é a ênfase dessa passagem da insistência, da perseverança da oração, do ruminar na súplica, do ruminar na petição. Queridos, isso é muito importante porque essa realidade, ela vai... Por que Deus, ele na sua onisciência, como diz o Salmo 138, ele sabe do que precisamos. Ele sabe daquilo que de fato o nosso coração necessita. Porém, por que é necessário que possamos perseverar na insistência de apresentar as nossas necessidades a Deus, de pedir, para que nós possamos ruminar a respeito daquilo que de fato nós precisamos ir ali, possamos ser convencidos, possamos conhecer a vontade de Deus. Porque aquilo que necessitamos
não é somente aquilo que talvez no nosso imaginário, naquilo das nossas perspectivas, das nossas conjecturas, nós elaboramos. Mas, de fato, o homem necessita de Deus e daquilo que vem de Deus. E muitas das vezes, se a gente acha que a nossa súplica só tem que estar baseada nas nossas necessidades, segundo os nossos critérios, de fato talvez não seja aquilo que estejamos precisando. E talvez nessa insistência, nesse ruminar, nesse aprofundar, vai se ampliando que de fato eu achava que precisava disso ou daquilo, daquela realidade. Mas no fundo, eu precisava dessa realidade. E Deus, nesse ruminar, nessa perseverança, me despertou para isso. E o conduzir de Deus, essa realidade de perseverar, nessa luta, nessa súplica, vai esclarecendo a vontade de Deus ao nosso respeito. E de fato, toda a vontade de Deus é boa, ela supre tudo, ela é suficiente e dá conta de todos os anseios e demandas do meu e do teu coração. Porque se a gente pensa que a gente tem que somente achar que aquilo que nas minhas conjecturas, aquilo que nas minhas aspirações eu peço a Deus e Deus me dá, isso não é um Deus de relação, isso não é um Deus, muitas vezes, de interpelações, convencimentos, de descobertas, enfim, isso é uma outra realidade, talvez equiparada a um gênio da lâmpada, Deus não é gênio da lâmpada, Deus é uma pessoa viva, ressuscitada e que caminha conosco e que se envolve conosco e que de fato está a nosso favor, sempre em vista da realização da sua Páscoa, da sua salvação. As graças que Deus nos concede sempre estarão coerentes com a salvação dele para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.